O meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar a respeito daquelas pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essa é uma indagação que muitas pessoas fazem, mas quem será que será salvo? Quem que não é salvo? Quem que vai para o lago de fogo? Quem que vai para o céu? Quem que vai, herdar e habitar a terra? São indagações que as pessoas fazem e a gente vai tentar, à medida do possível, esclarecendo isso aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Quem são aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem? Olha, a gente falar assim, bom, fulano é salvo, fulano não é, vai para o lago de fogo, vai para o céu, vai para onde for. Nós, como seres humanos, não temos condição de falar isso. Isso é prerrogativa de Deus. Salvação é exclusividade de Deus através do Senhor Jesus. Então vamos ver o que a Bíblia diz, para a gente ter mais ou menos assim uma ideia qual é a possibilidade para que o salvo seja salvo e o perdido é perdido. Ok? Então vamos nas escrituras ali. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então vamos ao texto. Nós vamos começar aqui, não entramos diretamente no texto que fala a esse respeito. Vamos ver primeiro o que o apóstolo Paulo fala a respeito do Evangelho aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. Veja que o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o que? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Certo? Começa por aqui. Então, quando nós temos isso em mente, que o Evangelho, ele significa para nós, na nossa vida, o poder de Deus atuando para que sejamos salvos. Daí nós vamos entrar no detalhe por que os que não são salvos não receberam o amor da verdade para serem salvos. Vamos ao texto então. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18. Veja que interessante, comparando este versículo aqui que nós vamos ler agora, com o que nós limos aqui. 1 Coríntios 1, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos, Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você notou a diferença de dois pensamentos, digamos assim, dois tipos de pessoa, que um crê de uma maneira e outro crê de outra. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele nos dá a certeza e a garantia de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Já aqui o próprio apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Logo, o que nós deduzimos aqui? Que se o Evangelho para os que crê é poder de Deus, para os que não crê é perdição. Os que não acreditam é perdição. Bom, vamos em frente. Mais um texto aqui. João capítulo 19, versículo 19 ao 21. Veja o que diz aqui. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim, em 3 línguas. Olha, convém ressaltar aqui que Jesus não é como muitas pessoas acreditam que ele foi crucificado em Jerusalém. Ele foi retirado, ele foi tirado de dentro da cidade e crucificado fora da cidade. Por isso nós vemos lá em Hebreus que fala: saiamos a ele levando o seu
império, né? Saiamos a eles, quer dizer, sair fora do lugar que representa a antiga Israel, que crucificou a Cristo, porque a cidade crucificaram a Cristo, mas jogaram ele para fora da cidade para ser crucificado. A gente saiu um pouco fora do foco aqui, que é para abrir um parênteses, né, para outra coisa. Mas nós voltando ao foco aqui, o que acontece aqui? Quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou colocar uma placa em cima, né, da cabeça dele na cruz ali, com o seguinte dizer: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Daí o que acontecia? Muitos dos judeus leram esse título, e como diz aqui, porque estava num lugar alto onde as pessoas podiam observar de longe. E o que acontecia? Que os judeus fizeram? Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Percebe? O evangelho é o poder de Cristo para quem crê. A palavra da cruz, que é o mesmo evangelho, evangelho da graça de Deus, para os que não crê é loucura. É uma insensatez. Para os judeus é uma vergonha. Eles sentiam vergonha do Senhor Jesus, não aceitam ele até hoje como o seu Messias prometido que estava para vir. Agora vamos ver mais outros versículos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Do que o texto está falando aqui? Do evangelho? Do que o texto está falando aqui? Palavra da cruz, o mesmo evangelho. Aqui está falando do evangelho. Então você veja que o foco aqui é o evangelho na vida da pessoa que crê e na vida da pessoa que não crê. Agora já ficou bem mais claro, né? O evangelho para os que creem é o poder de Deus, mas para os que não creem é perdição. Significa loucura. Os judeus tinham loucura, os judeus tinham vergonha. Por que eles mandaram Pilatos mudar aqui? Né? Não escreva que ele é rei dos judeus, mas que ele disse que é rei dos judeus, porque eles tinham vergonha que o seu rei ser vituperado, ser cuspido, ter as barbas arrancadas, apanhar, levar paulada ali e por fim morrer numa morte que era dos piores condenados, de ladrão, de assassino, da pior espécie humana. A condenação era a crucificação. Então, quando o Pilatos colocou essa placa, os judeus ficaram revoltados. Não, esse aí não é nosso rei. Nosso rei diga que ele disse que é nosso rei, mas nós não aceitamos. Os judeus rejeitaram Jesus por vergonha e porque achavam também que era loucura alguém se dizer ser rei e não ter poder para reinar, pelo contrário, ser pisado como um verme, que nem Jesus foi. Vai percebendo? Vamos ver mais texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, segundo a palavra que diz aqui, para os que se perdem está encoberto, nós podemos ver que essas pessoas aqui, que se envergonharam de Cristo e que acharam que a loucura, que a loucura dos cristãos e até do próprio Jesus é dizer que ele era rei e ter um fim daquela maneira. E até hoje pessoas têm esse pensamento: aquilo lá não passou de conto de fada. Não creio. São pessoas que não receberam o amor da verdade para salvar, não receberam o poder de Deus que está no Evangelho para serem salvos. O maior poder. Muitas pessoas, as pessoas se exaltam, ficam todo orgulhoso quando põe a mão na cabeça da pessoa e o demônio sai, quando a pessoa é curada e tudo mais. O poder de Deus, o maior poder de Deus é isso aqui, amados.
As pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo e creem e passam da morte para a vida eterna. Então aqui, vamos novamente daqui, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, logo, o que leva as pessoas a se envergonhar de Jesus, se envergonhar da palavra da cruz, se envergonhar do Evangelho, dizer que é loucura, que é vergonha, e daí não recebe o poder de Deus para salvação, porque o poder de Deus está no Evangelho, a pessoa não crê no Evangelho. E daí aqui, ó, para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja, este é o título do nosso vídeo. E aqui está que não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que acontece? Vemos que aqui o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho na vida deles. E aqui, né, então, daí, e por isso, né, com todo engano e injustiça para os que se perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso, por essa razão, o que acontece? Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos, aqui é sem exceção, todos, os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na impiedade. Então todos, sem exceção, os que não creram na verdade, a verdade é o Evangelho, é a palavra de Deus, antes tiveram prazer na iniquidade. Algumas lições que nós podemos tirar daqui é quem são essas pessoas, né, que não receberam o amor da verdade. Nós vemos que são pessoas, amados, que têm oportunidade de ver o Evangelho, né, de crer no Evangelho, mas se ocupa com outras coisas e não se interessa pelo Evangelho. Então não recebe o amor da verdade. Aquela pessoa que se interessa, opa, eu quero saber, quero ir mais a fundo, quero saber direito como que é. Então a pessoa que se interessa, que vai buscar. Eu sempre falei em outros vídeos que Jesus, né, falava às multidões por parábolas, e as pessoas, a maior parte não entendia e virava as costas e ia embora. Mas os discípulos se interessavam e iam, persistiam com o Senhor Jesus. O Senhor ensina-nos, nos mostra que nos explica aquela parábola lá que nós não entendíamos. E o Senhor Jesus, então, para eles que vinham perguntar para ele, quer dizer, persistiam, queriam saber, Jesus explicava. E o restante ia cuidar da sua vida sem crer na palavra do Senhor Jesus, porque não entendeu nada. Assim, amados, é a mesma coisa hoje. O Evangelho está aí, está sendo pregado. Só que é o seguinte, o Evangelho está sendo pregado das mais diversas maneiras, com uma maior diversidade de interesses. Então a pessoa tem que se interessar pelo Evangelho, mas também buscar a fonte do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que tem poder para salvar aqueles que creem no Evangelho. Como que a gente vai crer em alguma coisa que a gente não entende, que a gente não sabe o que é? Né? Então é preciso ter um mínimo de conhecimento do Evangelho, e isso se tem através de estudar o Evangelho, através de se interessar. Senhor, eu não consegui entender, mas eu vou continuar. Mesmo sem entender, eu vou continuar. Aí o Espírito Santo vai trabalhando na mente da pessoa e vai mostrando aquilo que a pessoa já leu, e a pessoa vai ligando uma parte com outra, um texto com outro, e então vai ficando tudo claro como a luz do dia.
Você percebe? E as pessoas que não se interessam fazem isso, amados. Perdem a oportunidade de crer no Evangelho. E aí, sabe o que acontece? O Deus deste século. Deus deste século nós podemos entender primariamente o diabo. E secundariamente os prazeres deste mundo. De repente a pessoa viu o Evangelho ali, gostou, né? Mas acaba sendo sufocado com a correria dessa vida e não dedica tempo para o estudo da palavra, para a oração, para a comunhão com Deus. Então, o que acontece é que a comunhão com Deus vai se esfriando e os prazeres do mundo que agradam a carne vão substituindo, vão se avolumando e vão vencendo. E de repente a pessoa chega num ponto que ele fica totalmente incrédulo e começa a pensar, sabe que é uma vergonha a gente falar de Jesus, porque olha, já jogam na cara da gente que ele foi um derrotado, que ele morreu daquela maneira e tal. E a pessoa daí não tem argumentos para refutar essas coisas que provém do mundo e que provém do diabo. Então, para a gente, amados, para a gente refutar e vencer, é preciso ter o conhecimento bíblico, ter o conhecimento da palavra de Deus e crer. Então, pode ter certeza, amados, que aí a pessoa que crê o Evangelho, podemos dizer assim, que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, anunciada pelos apóstolos, para nós, para a igreja, porque como se diz, o que é para a igreja, o que foi dispensado para a igreja do Senhor Jesus, né, ela foi pregada a partir dos apóstolos. A partir deles ali, depois de Pentecostes, ali, que começou então a ser ministrado o que é para a igreja. Certo? Então aqui eu acredito que, para quem tinha essa dúvida, ficou mais claro que se a pessoa de repente ouve o Evangelho, se interessa, abraça o Evangelho, não deixe esfriar aquela chama do Espírito Santo na tua vida, do interesse, da comunhão permanente com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que é para não ser enganado pelos laços do diabo. E uma outra coisa, neste aspecto, nós vemos outras passagens da Bíblia que mostram que tem muitos falsos ensinadores, muitos falsos cristãos. E veja como diz no texto, nós vamos voltar aqui para ver, como diz aqui, como aqui está falando do anticristo, né? A ação do anticristo que vai acontecer lá depois do arrebatamento da igreja, mas já está em curso, porque aí o mistério da iniquidade já opera. Então, o que acontece? E com todo engano da injustiça para os que perecem. Esse engano da injustiça significa sinais poderosos, maravilhas, milagres que o anticristo vai fazer para enganar as pessoas. Então as pessoas serão enganadas pensando que são milagres de Cristo, que são de Deus, e não vão ser. E daí o que acontece? Vão crer na ação do anticristo. Não vão receber o amor da verdade, que é o Senhor Jesus, que é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho verdadeiro. Então hoje já existe isso aqui. Já existem falsos evangelhos sendo pregados, que estão sufocando o verdadeiro evangelho da graça de Deus e colocando o evangelho mais milagroso, mais poderoso, no sentido de visualização, da pessoa ver milagre. O verdadeiro salvo, ele não precisa ver milagre, ele crê no que Deus faz. Então, e por essa razão, desses enganos que acontecem hoje, no nosso tempo mesmo, e as pessoas crerem no engano,
naquilo que Satanás modifica do evangelho para pôr na mente das pessoas. Por essa razão, o que acontece? Como as pessoas perdem o interesse pelo verdadeiro evangelho, o que acontece? Deus envia a operação do erro para que daí eles creiam cada vez mais naquilo que é mentira, nos falsos milagres, no falso evangelho e nesse tipo de coisa. Então nós temos que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha. E por que Deus envia o erro? Porque eles não receberam. O evangelho verdadeiro veio, mas rejeitaram, preferiram mais o evangelho mentiroso. Daí o que acontece? Deus envia a operação do erro para ser julgado todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amados, esse detalhe hoje é visível, é só você ver lugares onde é pregado prosperidade, riqueza, bem-estar da carne, entende? Saúde, enfim, toda aquela pregação que dirige a tua mente, a nossa mente, para o bem-estar da carne, cuidado. Cuidado, porque aí tem armadilha, tem laço aí, pronto para pegar o pé das pessoas. Porque o verdadeiro salvo, ele não está preocupado com as coisas deste mundo, não está preocupado muito com este corpo. O salvo tem esse corpo, sabe para quê? Zela deste corpo, sabe para quê? Para anunciar o evangelho de Cristo, para anunciar Jesus Cristo para as pessoas. O salvo tem o seu corpo, o zelo do seu corpo com esse objetivo. Então, amados, quando é anunciado alguma coisa, mesmo que pareça que é da parte de Deus, que afirme que é da parte de Deus, fale do Senhor Jesus, mas dirige a gente para interesses de conforto, de coisas assim, cuidado, porque pode não ser de Deus, porque o que está na Bíblia, as bênçãos, saúde, prosperidade, riqueza, abundância, é só para a nação de Israel e para aqueles que sobreviverem à grande tribulação depois lá no milênio para frente. É aqui na terra, não é no céu. Agora, aqui, amados, aqui nessa terra, para o cristão, para aquele que é de Cristo, para o salvo, o que Jesus prometeu foi uma cruz para carregar dia a dia, para renunciar a si mesmo. Enfim, isso é o que o cristão tem para esta terra. Deus não deixa faltar nada para nós do que é necessário, mas nós não podemos ter ambição de coisas que não são necessárias para nós aqui. Percebe? Então, quando vem oferecer riqueza, que tem que ter saúde, que tem que ser próspero, vamos cair fora dessas coisas. Porque é isso aqui que está dizendo na palavra, aqui que está nos ensinando. Certo? Então aqui a gente termina esse vídeo. Acredito que ficou bem esclarecido, né? Quem são os que não recebem o amor da verdade para se salvar? Agora, amados, isso não é um sinal, as pessoas que vivem dessa maneira, que são perdidos, que não são salvos. E nem aquele que tem a maior santidade também parece, não é um sinal de que é salvo. Essa é uma prerrogativa de Deus, porque Deus pode salvar a pessoa naquele último suspiro da sua morte. E também pode pegar aquele santarrão lá que ostenta a santidade da mais bela maneira e colocar ele lá no barro, lá embaixo. Percebe? Então vamos deixar salvação. Não sei quem é salvo. Deus sabe, eu fico contente de saber disso, que Deus sabe todas as coisas. E a prerrogativa dele. Então, não vamos julgar a salvação das pessoas. Agora vamos ter o cuidado, amados, de estar atento a esses conselhos da Bíblia, para não ser enganado por um falso evangelho, por falsos pregadores e falsos ensinadores. Ok? Aqui nós encerramos esse vídeo. Minha gratidão a Deus
pela oportunidade de poder falar da palavra dele, né? Esse privilégio. Por vocês, agradeço a cada um de vocês que tem me acompanhado aí nos vídeos, né? Aos que estão vendo pela primeira vez, né, o convite para que venham mais vezes. E a minha oração, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês, ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo com certeza. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Então.